Oi, eu sou o Ronald e esse é mais um vídeo desse canal incrível. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Bom, hoje é Halloween, 31 de outubro de 2020. E nada melhor do que fazer um vídeo sobre Halloween do que... Nada melhor do que no Halloween fazer um vídeo sobre Halloween. Bom, eu ia fazer um vídeo, sabe aqueles vídeos que, como o canal Nostalgia ou Nerdologia, que mostram ali o tempo, um vídeo todo editado com animações e etc. É muito complicado fazer isso. E eu não tenho muito tempo para fazer isso. Então, eu preparei um vídeo sobre algumas curiosidades sobre o Halloween. Pra vocês não entenderem, tipo, vocês, assim, quem tá assistindo não achar que eu tirei essas informações do bueiro da minha cabeça, eu pesquisei realmente em sites até bem famosos, como por exemplo o site Toda Matéria, Brasil Escola, o site da BBC News Brasil, numa matéria que eles fizeram sobre o Halloween, e também sobre a Wikipedia. Então, desses sites mais desconfiados, só a Wikipedia. Então, vídeo sobre o Halloween, vinheta. Bom, o Halloween, ele surgiu há mais de 3.000 anos com os povos antigos, como por exemplo os povos das ilhas britânicas, como os povos célticos, os celtas. Os celtas comemoravam um festival chamado de Samhain, que era comemorado durante 3 dias, começando no dia 31 de outubro e terminando no dia 1º de novembro. O feriado significava a passagem do ano, o fim do verão e o início do inverno. E também o festival era para comemorar uma boa colheita que eles tiveram durante o ano. E tipo, comemorar o solstício de inverno. Tipo, era a passagem do ano para eles. Então, a partir do 31 de outubro é o último dia do ano e 1º de novembro é o primeiro dia do ano. Tipo, o solstício de inverno lá pro hemisfério norte. Eles acreditavam que durante esse período, durante esse feriado, os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo eram feitos uso de fantasias. As fantasias no Halloween significam que, tipo, meio que os mortos se apoderam do teu corpo pra poder andar sobre o mundo dos vivos pelo menos uma vez na vida. Engraçado. Tipo, e também era feito o uso de outros artefatos para espantar os maus espíritos. Engraçado. Alguns anos depois, agora durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o festival, começou a chamar ele de Dia das Bruxas, porque aparentemente qualquer pessoa que fazia alguma coisa que a igreja não aprovasse, podia ser qualquer coisa mesmo que a igreja não aprovasse, ele era considerado bruxo. Numa tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu umas alterações no calendário, fazendo com que o dia de Todos os Santos passasse a ser comemorado em 1º de novembro, que era o dia antes comemorado o Samhain. Por curiosidade, o dia de Todos os Santos era comemorado antes no dia 13 de maio. Então, assim, antes dessa modificação, o dia de Todos os Santos era comemorado em 13 de maio. Hoje, 1º de novembro. Então, com essa mudança, começou a ser uma grande tradição em lugares como a Inglaterra e outros lugares da Europa, sabe? Depois que a religião cristã começou a bombar pelo mundo. Em 1º de novembro celebra o All Sunday, ou Dia de Todos os Santos. Em 2 de novembro celebra o All Souls Day, o dia de orar pelos mortos, o Dia dos Mortos. E o dia 31 de outubro acabou se transformando em All Hallows Eve, que significa véspera do Dia de Todos os Santos. Ou seja, o festival, tipo, tecnicamente dura 3 dias. 31 de outubro, ao Hallows Eve. 1º de novembro, ao Sunday. E 2 de novembro, ao Souls Day. Eu vou explicar melhor.
E com o passar dos anos e a colonização para a América, lá pelos anos, sei lá, 1500, 1800, enfim, a colonização para a América, 400, sei lá, 1400, por aí. Alguns povos, os povos começaram a levar esse festival para a América. E com o passar dos anos, e sabe que algumas palavras que nós usamos hoje são abreviações ou modificações de algumas palavras que eram usadas assim, tipo termos maiores antigamente. O All Hallows Eve também é uma dessas palavras. All Hallows Eve, com o passar dos anos e a abreviação e modificação, acabou se transformando em Halloween. Ou seja, Halloween é All Hallows Eve, o dia, a véspera do dia de Todos os Santos. E, obviamente, assim, o festival passou por mudanças e adaptações durante os anos, como qualquer outro feriado. Por exemplo, a prática de pedir doces, hoje em dia as crianças, tipo, nos Estados Unidos, onde o Halloween é mais famoso, não só nos Estados Unidos, mas, tipo, onde nós vemos, onde o Halloween bomba mesmo é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as crianças vão de casa em casa pedindo doces ou travessuras. É engraçado que as crianças pedem doce. Se tu não tem doces, elas vão fazer travessuras contigo ou com a tua residência. Antigamente, até o século XX, mais ou menos, as crianças não faziam travessuras, mas faziam, por exemplo, pediam doces para dar aos pobres, ou em troca de doces elas podiam cantar, orar pelos mortos, ou cantar músicas religiosas. Mas depois do século XX, com a modificação do feriado, elas começaram a pedir doces em troca de travessuras. E obviamente, antigamente não eram doces como barras de chocolate e balas. Tipo, doces antigamente eram tipo bolos, pães, tortas feitas de frutas. Mas com o feriado vai se modificando, se adaptando, as coisas mudam. E é curioso. Tipo assim, quando se fala em Halloween, a maioria das pessoas pensa no feriado americano. E não é. Tipo, Halloween, ele, como é uma festa tecnicamente hoje tecnicamente, se tu for citar a história, religiosa, ela é comemorada em todo mundo, pode ser comemorada em todo mundo, e inclusive aqui no Brasil. Tipo assim, eu gostaria muito que no Brasil fosse comemorado mais o Halloween. Tipo, não não poderia chamar necessariamente Halloween, pode ser tipo Dia das Bruxas, por exemplo. E é curioso que depois de 2003 ocorreu uma coisa interessante. No dia depois de 2003, o dia 31 de outubro passou a ser comemorado por lei o dia do Saci. Aquele cara que tem uma perna só, roupa vermelha, fuma cachimbo e é tipo demônio. Então, assim, o Halloween aqui no Brasil podia ser comemorado com os personagens do folclore brasileiro. Como, por exemplo, o Saci, o Curupira, a Cuca, etc. Se tu não conhece muito, ou se despreza o folclore brasileiro, eu sugiro muito que tu estude mais, porque existem muitos personagens do folclore brasileiro que, assim, teriam belos personagens de Halloween. Tipo, até mais assustadores que os personagens gringos. E, assim, existe um personagem muito famoso em todo mundo que surgiu das histórias de Halloween, que se chama Jack o Lantern. Reza a lenda que Jack era um bebum que conseguiu enganar o diabo quando ele morreu, né? Conseguiu enganar o diabo e conseguiu voltar para a Terra. Ele, tipo, trollou o diabo. Com isso, quando ele morreu, ele conseguiu ser expulso do céu. E com isso foi amaldiçoado e fatado a andar na terra sobre, tipo, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele passou a andar pela terra com nada mais do que segurando uma lanterna de abóbora. Antigamente, a abóbora é tipo coisa dos Estados Unidos, coisa dos americanos, norte-americanos. Mas, tipo assim,
na lenda original não era abóbora, era um nabo. Os celtas cultivavam nabos. Então, a lenda original do Jack-o'-lantern, ele não utilizava abóbora, utilizava um nabo pegando fogo na cabeça. E curiosidade é a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e no filme O Estranho Mundo de Jack, o Jack Jack Esqueleto, ele é meio que uma inspiração do Cavaleiro Sem Cabeça. Então assim, eu gostaria muito que no Brasil fosse comemorado mais Halloween com personagens do folclore brasileiro. E assim, se tu não conhece muitos personagens do folclore brasileiro, existe um canal muito, muito bacana sobre Harry Potter, que se chama Caldeirão Furado, onde ele fez vídeos contando a história de algumas criaturas do folclore brasileiro. Tipo, pesquisa aí no search do YouTube, Caldeirão Furado, criaturas do folclore brasileiro. Ou o canal Você Sabia, que é um canal de curiosidades muito famoso. Eles também têm vídeos contando sobre alguns personagens do folclore. Cara, conhece mais sobre o folclore brasileiro, por favor. E imagine filmes e histórias de Halloween com os personagens. Bom, esse foi o vídeo. Eu sou Raul Nage. Hoje é 31 de outubro de 2020. Até o próximo vídeo. Valeu.